O que são esses ETs? São as forças extraterrestres, que não são interplanetárias ou intergalácticas, como eles se apresentam para alguns grupos, como tem aí um grupo aí famoso aí que começa daqui, vai para lá, daqui para lá, daqui para lá e tira o pra, que aparece lá um ET que começa com bi, acaba com lu, que diz que é um ser interdimensional, que está aqui para ajudar, busquem conhecimento. Esses seres são reais, não são invenções, eles existem, só que eles não têm a origem que eles declaram. Eles precisam sempre dar um fundamento para aqueles que os seguem de serem de luz, de que eles estão lutando contra as forças escuras, contra as trevas. Por quê? Porque você não vai seguir um ser que se declara de trevas, mas que se diz de luz quando ele está fazendo as obras das trevas disfarçadas de luz. Porque só existe uma luz que brilhou nesse mundo e só pode iluminar quem tem a luz dele sobre a sua mente, sobre a sua vida. Por isso que está escrito em Salmo 34, olhai para ele e sede iluminados, e os vossos rostos não serão confundidos. Salmo 34, 5. Então ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem andar comigo não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não existe uma segunda luz, uma terceira luz ou uma quarta luz. Existe uma luz. E só anda na luz quem é o filho da luz. Ele é Yeshua, Jesus. Esse foi a única luz que brilhou nesse mundo realmente. Então, vou botar mais lenha na fogueira, hein? Gênesis 6. Gênesis 6, tá? Está escrito assim, olha só. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, Enoque, os vigilantes, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos, que é o que a galera está tentando romper agora. Agora eles querem romper essa data limite. Havia naqueles dias gigantes na terra, e marquem aí na Bíblia de vocês, e outros nasceram também. Até hoje, Efraim, eu não descobri quem são os outros, ok? Aparecem os gigantes e aparece esse outro. Na minha Bíblia, está marcadinho aqui, outros. E observem agora, tá? Quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes. Aí ele fala que houve na antiguidade os homens de fama. Né? No momento atual, nós vemos o Brandon, né? Descendo a lenha do amigo Mosca, dizendo que tem o espírito Nephilim agindo sobre ele. A Enoque fala sobre isso, né? Que essa turma está vagando pelo planeta, ok? E ele também foi um dos profetas, aquele moreninho, falou da opressão sobre o Putin, para ele tomar uma atitude mais contundente contra a humanidade, não é nem contra a Europa, porque você publicou e eu republiquei que o Putin, né, parece que vai mandar reforço pesado para o Irão. Você acredita que nós teremos aquele artefato nuclear que está na revista The Economist, que ele explode agora, no mês de julho, né? Está prevista a explosão dele. Para o mês de julho, nós vamos ter, finalmente, um conflito nuclear acontecendo ou na Europa ou no Oriente Médio. Os indícios estão nos levando a essa definição de uma posição nuclear a nível de Oriente Médio ou Europa, quer dizer, aquele artefato vai explodir e, detalhe, na paralela dele aparece o reptiliano. Então, os ETs também apareceriam dentro desse contexto. Você acredita que agora, nos próximos dias, nós podemos ser surpreendidos com mais uma avalanche de acontecimentos dessa monta, ou que Israel liquida a fatura essa semana e tudo isso vai ficar amainado e o povo do Irã assume o comando e o chá volta e há paz no Oriente Médio?
Bom, vamos lá. É uma pergunta difícil de responder do ponto de vista falar que é ou que vai acontecer. Mas, então, ao invés de se dizer ou afirmar essas coisas, a Vicky Parnell é uma mulher que tem sonhos proféticos e ela teve um sonho mês passado que foi traduzido para aquele canal do YouTube Uma Família em Cristo, e ela falou uma coisa muito interessante. Ela diz no sonho dela que o Senhor falava para ela assim: o Trump parou de seguir a agenda dos 9 comandantes, dos 9 desconhecidos que estão à frente de tudo. E eles decidiram que vão detonar as 10 caixas que estão espalhadas pelos Estados Unidos. Eles vão começar, porque esses dispositivos estão espalhados pelos Estados Unidos em 10 malas, já preparados para o tempo em que eles perdessem o controle sobre a América, eles detonassem a América. Isso foi um sonho que ela teve do Senhor revelando a ela que esse grupo de controladores está para fazer isso. Segundo, Baba Vanga, que é muito conhecida, que morreu em 1998, que era uma mulher com muitas premonições que se cumpriram e muitas outras que não se cumpriram, antes que alguém pense que ela era inerrante, ela errou, ela não era infalível na sua fala, mas ela afirmou que o ano de 2025, a Europa seria destruída por um ataque nuclear. Ela afirmou isso. Então, não posso dizer que ela estava certa, mas ela teve essa afirmação. Nostradamus, que falava por meio de símbolos e enigmas, também fazem uma interpretação de uma quadra dele que batia com o ano de 2025, também de uma terrível guerra que mataria milhões e milhões de pessoas. Agora, um líder da Big Tech, de uma das maiores Big Techs do mundo, numa reunião, um grande empresário que participou de uma reunião de 40 pessoas, já falei isso aqui 2 vezes, vou falar a terceira, afirmou que o lançamento da inteligência artificial vai fazer, da inteligência artificial geral, que é a principal, é aquela superinteligência, que assim que ela for lançada, morrerão cerca de 40 a 50 milhões de pessoas. Assim que ela for lançada, aí sim as pessoas vão ver o quanto é perigosa a inteligência artificial. O que esses 4 assuntos que eu falei têm a ver com a sua pergunta? Bom, se tudo isso está de acordo com o que vai acontecer, eu quero dizer que nova tecnologia que nós estamos vendo nascer no mundo, ela é velha, ela já aconteceu. Isso é tecnologia dos caídos, tecnologia dos anjos caídos, que já foi desenvolvida no período pré-diluviano. E eles não eram só os gigantes, eles eram os outros que o doutor Alex está falando aí, que permanecem entre nós, mas só podem atuar quando há uma permissão do céu, como ele citou ali em Jó, quando o tempo se cumpre. Eles não podem agir voluntariamente e livremente, com toda a força que eles têm, em todas as épocas. Mas, segundo o próprio livro de Enoque, depois que passassem 70 gerações a partir daquela contagem inicial, eles seriam liberados para voltar a agir. Isso bate exatamente com o período do Iluminismo. O Iluminismo reinaugurou o final das 70 gerações e foi de lá para cá que começou o darwinismo, a evolução, a Terra né, não sendo o centro de nada. Começou uma série de argumentações filosóficas e ideológicas que foram dando base para as crenças mais assumidas, tanto na área da física quanto da química atual do mundo. Então, nós já estamos sendo, de novo, direcionados a um período pré-diluviano, ou seja, um período de grande juízo sobre a Terra, que foi liberado, porque o período já foi contado e esses seres voltariam nos últimos dias. E a tecnologia que nós estamos vendo ser desenvolvida, que parece ser de muito estudo, na verdade está sendo entregue por esses seres a grupos específicos, a grandes corporações, a governos. Por exemplo, existem armas hoje nos Estados Unidos que nem o Trump conhece. O Trump não conhece. Ah, ele é o presidente. Ele não sabe. Uma série de armamentos que os Estados Unidos já têm desenvolvido, porque ele não tem liberação acima do número 17. Ali vai até número 21 de liberação. Então, a partir do 18, tem coisas e tecnologias que o próprio americano, os próprios Estados Unidos já desenvolveram que o presidente nem tem acesso. Mas ele diz de vez em quando, olha, vocês não sabem... Ele sabe algumas, mas ele não sabe todas. Ele sabe 2 ou 3, talvez, e ele diz, olha, vocês não sabem o que a gente tem, a gente pode fazer muito estrago se a gente quiser. E eu tenho segurado a onda aqui do pessoal com a Rússia tem que entender isso.
Então, assim, por exemplo, muita gente fala assim: a Rússia tem mais força. Hoje, se juntar a NATO inteira, ela tem 10 vezes mais força armamentista declarada, gente. Não se esqueça que armamento declarado é uma coisa e armamento escondido é outra. Armamento declarado hoje, a NATO, juntando os Estados Unidos, é óbvio, e a Europa, tem 10 vezes mais armamentos declarados do que a Rússia inteira. Declarado. Agora, existem muitos armamentos, todos esses países têm armamentos secretos, o próprio Irã começou a revelar alguns agora e diz eles que vão fazer ataques agora com novos armamentos que ainda não são conhecidos. O que eles esquecem é que Israel também tem armamentos que não foram declarados. Só que Israel está tentando manter a luta. Eles falam que tem a arma do juízo final, né? Israel disse isso, que eles têm a arma do juízo final para na mão deles. Eles, como todos os países bélicos, de cunho bélico, Israel, Irã, todos eles possuem armas que não são ainda utilizáveis em guerras abertas, porque elas podem trazer uma destruição e quebrar o equilíbrio mundial. Mas voltando à questão dos extraterrestres ou dos seres, eles estão realmente influenciando as coisas porque essa agenda é bíblica, é profética, que eles voltariam e eles dominariam o mundo através dos seus, vamos dizer, seguidores mais fiéis. Quem são esses seguidores? As pessoas mais bem-sucedidas. Como disse ali no texto de Gênesis, os homens de fama, os valentes, aqueles que alcançam a riqueza inesgotável. Existem hoje homens e mulheres no mundo que a riqueza deles é infinita. O que é infinita? Eles podem comprar quantas vezes quiser qualquer riqueza, qualquer poder, qualquer ativo do mundo. Eles podem comprar países inteiros. Há uma pessoa, ou duas, ou três, ou quatro, que podem comprar países. Sim. É claro que os países não vão se vender oficialmente, mas são compráveis. Só para corroborar isso que você está dizendo, na década de 90, tentaram me vender cidades aqui no Brasil. Com prefeitura e tudo. Sim, porteira fechada. Porteira fechada, cidades, tá, gente? Isso aconteceu.